Visita de volta e hoje estamos recebendo a psicóloga Greta Rodrigues de Souza, que está falando um pouco mais sobre os avanços da psicologia, inclusive ela que foi credenciada a prestar orientação pela internet, a e-terapia. Aliás, eu queria saber então como isso funciona, Greta, porque muita gente não sabe desse recurso e muita gente vai poder usufruir desse recurso. Exatamente, é algo novo, vamos dizer assim, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele a partir de 2005 e está ainda mudando, né? Para ver o que é o ideal. Entendi, dentro de achar tudo isso fórmula. ainda, achar ainda uma fórmula de como que isso vai funcionar da melhor maneira. Imagina. Né? Então ainda realmente uma coisa nova. Bom, essa coisa nova, por exemplo, você já tem uma experiência de pessoas que estão utilizando o e-terapia, né? Sim, já. Já? E Já. como é que você vem sentindo isso? Não, tudo começou porque, como eu faço orientação para adolescentes na Todatim, eles começaram a procurar demais para não serem editados. Entendi. Ah, aquela pessoa que quer resolver o problema, mas não quer que os outros saibam que ela faz terapia, que ela tem um acompanhamento psicológico, que ela tem que ir na clínica, é isso? É, mais ou menos isso. Entendi. Né? No meu caso, eu atendo muitas pessoas que são fora de Bauru, outros estados, onde às vezes a própria revista acaba abrangendo. Exato. E aí eles me procuravam através de e-mail. E aí eu fui ver no conselho o que eu podia fazer com relação a isso. E o conselho Aí ele me orientou a fazer um site, explicando tudo o que poderia, o que não poderia. Entendi. Então você tem o site. Tenho. Vamos pôr o endereço do site, gente? Que as pessoas acessam o seu site. Isso. E fazem com certeza ali um cadastro para se identificar. Isso. E você, como funciona? Ela faz uma consulta online? Exatamente. O primeiro atendimento, ele vai mandar um e-mail para mim. Certo. Com uma queixa inicial. Né? E aí o problema que ele está passando. Isso, o que está acontecendo. Entendi. E aí eu vou respondendo essa primeira queixa, falando como é que funciona, né, a orientação online. Na verdade, Entendi. né? Assim, como que funciona, como é que teria que fazer o pagamento, não, quantas tem o sessões. Custo. Existe um custo, né? Porque é um trabalho mesmo. Lógico, não deixa de ser. Exatamente. Você só não vai estar no divã. Exatamente. Mas você vai estar resolvendo problemas. Com orientação mesmo. Existem muitos casos, Fabi, é até interessante a gente falar isso, que eu percebo em 5, 4 trocas de e-mail que precisam de uma terapia mesmo presencial. Entendi. E eu vou sensibilizando essa pessoa a procurar no estado dela, na cidade dela. Ai, que bom, e isso é muito Greta. interessante. Eu acho que isso engrandece todos os psicólogos, né? Eu imagino. Porque um acaba ajudando muito o outro também nesse sentido. E é o fomento da categoria para estar trabalhando em prol dessas pessoas que têm resistência em buscar um psicólogo, né? Alguma terapia. Existem muitos casos que aconteceram isso. De pessoas que eu atendi no Rio, que eu atendi em Santa Catarina, Minas Gerais, casos de transtornos alimentares, drogas. Isso é mais com o público jovem, adolescente? 18, 21, 26. Entendi. Agora, quando for um adolescente, né, um menor, ele te busca, né, ele entra no seu site. Aí você vai buscar também com o responsável, a mãe. Exatamente, precisa ter esse aval. Isso tem que ter exatamente todo o aval dos pais, agora, o responsável. O adulto não, ele já pode. O adulto já pode fazer imediato. O adulto, se quiser, já entra agora. Já pode. Né? E fala, meu problema é esse, doutora Greta. Aí, o que eu faço? Por onde eu começo? Isso, não é que você na primeira e-mail que você recebe, isso tem um protocolo, creio eu. Existe um protocolo. Você manda o primeiro e-mail, eu vou analisar esse primeiro e-mail, essa primeira queixa, vou estar falando a respeito agendando uma conversa online ou por e-mail, assim como a pessoa quer, pode ser por MSN, Skype, como a pessoa deseja. Um horário agendado, né? Um pagamento antecipado pelo menos 4 horas antes do horário agendado. Entendi. Que é a tua segurança. Que é a minha segurança, né? Porque se eu atendo. Imagina, olha, ele não pagou. Segura aí que eu pago depois. Aí não dá. Não. Aí não dá. Calote online, não. Não, né? Por favor. Não, por favor. Agora, Greta, eu imagino que deva ser muito legal, né? Você trabalhar nesse
ramo tão novo e também dando consultoria em uma revista infantil, outra voltada aos adolescentes e também aos adultos. Como Acaba pegando os mexer pais, né? com tantos públicos diferentes assim? É tão gostoso, Fabi, assim, é o que eu falei, eu sempre fui apaixonada pelo ser humano, né? Então, tudo que ele traz, até historicamente as coisas que foram mudando com a história, e a gente vai amadurecendo junto, É um né? Vai aprendizado aprendendo mútuo. o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente aprende. E cada Isso é muito gostoso. faixa etária tem o seu problema e esse Sim. problema, ele tem uma mesma origem ou Nem não? todos. Nem todos. Nem todos têm a mesma origem. Quais Nem são os todos. maiores conflitos hoje do ser humano? Ó, depende Seja da idade, né? Depende muito das idades, assim. Então, por exemplo, vamos supor uma criança que já tenha um entendimento de que um profissional da psicologia está ali para ajudá-la. São os conflitos de que porte, assim, por exemplo? Olha, tem crianças na faixa de 7, 8 anos que a gente tem visto muito no consultório, por exemplo, de tentar, de repente, viver uma coisa que não é da própria idade. Ah, tá. Que está tudo muito avançado, né? Ah, entendi. A precocidade. A precocidade, exatamente. E interfere em tudo. Interfere em tudo. Então, a gente orienta o pai e a mãe. O que é dessa idade? Claro. Vamos rever o que é dessa idade? Será que essa idade ela tem que usar saltinho alto? Não. Será que essa idade tem que colocar maquiagem? Eu já ia ser aquela psicóloga que tudo ia falar não. A gente, junto com os pais, né, Entendi. vai trabalhando muito isso. Tá. Essa questão das limitações mesmo. Até que Tá. ponto pode não? Porque é ingênuo ainda da criança. Entendi. Algumas Isso, coisas. eu acho. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. É porque é muita informação Porque é para muita pouca informação. idade. O Exatamente. adolescente já é aquela fase da rebeldia, né? Ah, então, sabe, que não tá tão rebelde assim? Então, o que eles estão? Eu queria saber por que eles estão. Eu até às vezes peço para alguns mostrarem essa rebeldia dentro do consultório, porque Eles estão tão com- exigentes com ele mesmo, exatamente. não estão? É. Eu acompanho, assim, Exatamente. filhas de amigas minhas que são muito exigentes Não com ela precisa mesma, tanto, não precisa, não né? precisa tanto. E Não sofre a precisa mãe, tanto. sofre a Sofre filha. todo mundo, não vive a idade, não aproveita as coisas que tem da idade. Tem coisa que é dolorosa assim na adolescência, mas tem coisa que é muito gostoso Então, de e que vivenciar. depois a gente vai falar, Depois poxa, eu falo, nossa, fiz por tudo que eu isso? não aproveitei? E a fase adulta, os conflitos devem Aí ser tem muitos. também. inúmeros. Emocionais, Também, né? Profissionais, engravido ou não afetivos. engravido, Ai, né? que Tô com confusão. 30, 40 anos, engravido ou não engravido, será que é isso que eu quero da minha vida? Amo, Será que eu quero caso ou casar, não, caso ou não? separo ou não. Sai do emprego ou não? Bom. Busco alguma coisa melhor para mim ou não? Por onde começar? Nossa, de adulto... Homossexualidade, tem tudo. Eu imagino Tem. que devam ser